Olá, meu povo! Como é que vocês estão? Meu Deus, que saudade que eu estava de gravar vídeo pra vocês. E esse vídeo, ele é super do nada e improvisado, vai ser um vídeo de bate-papo mesmo. Tô aqui no meu pós-operatório, então não posso me mexer muito. Tô de pijama, porque é a única coisa que eu consigo usar. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu fiz uma redução do seio, eu tirei nódulos também. E tô nessa fase de recuperação. E eu estou, no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu entrei na 4ª semana, né? Eu finalizei a 3ª semana de pós-operatório há 2 dias atrás, então estou entrando na 4ª semana de pós. Aqui no canal já tenho vídeo do dia da cirurgia, contando como foi a cirurgia, como eu consegui também pelo plano de saúde. Também já entrou no canal as 2 primeiras semanas de pós-operatório e hoje me deu muita vontade de só sentar e conversar com vocês. Bater papo mesmo, papo de amiga. Faz tempo que eu não gravo esse tipo de vídeo mais pessoal mesmo, mais de coisas que estão na minha cabeça. O último, Abrindo o Coração, foi mais sobre questão de trabalho, né? Mas hoje eu tava muito pensativa sobre... Caramba, a vida adulta é muito difícil. Que saudade que eu estou de ser criança e de ter a minha mãe pra resolver as coisas pra mim, sabe? E de não ter que tomar decisões, de, sei lá, a minha preocupação ser se eu vou ver TV Globinho de manhã ou não. Eu tô de TPM, então talvez eu fique um pouco emotiva, mas nem é o intuito do vídeo. E por que eu tava pensando nisso? Na verdade, porque, cara, a vida adulta é muito louca, né? Ao mesmo tempo que, quando eu era adolescente, eu queria muito ser adulta. Nossa, eu queria fazer 18 anos, e aí na minha cabeça eu ia morar sozinha, eu ia ganhar rios de dinheiro. Assim, na verdade eu nunca pensei em como que eu ia pagar as minhas contas, mas eu ia morar sozinha, e aí eu ia fazer minhas coisas, ter a minha liberdade. E quando eu comecei a trabalhar muito cedo, muito cedo. Comecei a trabalhar com 18 anos. E pra juntar dinheiro mesmo, pra ter as minhas coisas. Eu não tinha pai e mãe pra ficar bancando luxo, sabe? Eu conseguia, a gente se mantinha, enfim, mas não pra luxo, pra viagem internacional, pra comprar coisa do ano, comprar o que tava hypado também. Nunca tive muito. Eu nunca fui aquela pessoa que ligou pra marca, sabe? Então isso pra mim foi tranquilo. Mas, tipo, viajar, conquistar outras coisas, liberdade de ir e vir, que todo adolescente quer. Então, né, na minha cabeça, 18 anos, Não foi o que aconteceu, obviamente, né? Coitada. E aí, hoje que eu sou adulta, eu só penso que saudade da infância. Porque, gente, a vida adulta, ela é muito boa, realmente. Você tem a sua liberdade, você, se está trabalhando, né, você tem o seu salário, mas é muita responsabilidade e muitas vezes também você não consegue usufruir de tudo que você idealizou, sabe? Você não consegue alcançar tudo que você idealizou. E eu sinto que, pelo menos na minha vida, muita coisa é, tipo, imposta. Por exemplo, quando a gente se mudou pra esse apartamento aqui, não foi uma decisão nossa se mudar pra Harlem. Não foi uma decisão nossa se mudar pra esse apartamento. No sentido de que a gente não tinha opção. Na vida adulta, às vezes, a gente não tem opção das coisas. A gente não tem, tipo, A e B pra escolher. A gente tem aquilo e a gente tem que lidar com o que tem. E foi o nosso caso com esse apartamento. Até eu recebi um comentário perguntando se compensou, né? Se valeu a pena se mudar pra cá, se... Tipo, o custo-benefício valeu a pena. E eu fiquei pensando, mas em relação ao quê? Porque quando a gente veio pra cá, a gente não tinha outra opção. A gente precisava sair do outro imóvel e todos que a gente aplicou, que a gente realmente queria, nos negaram. Eu até contei isso aqui no canal, em uma que fala da dificuldade que é encontrar um imóvel em Amsterdã e próximo de Amsterdã. Tá muito difícil, muito difícil. Os proprietários, eles querem
que você tenha um salário de 3, 4 vezes mais do que o valor do aluguel. O valor do aluguel tá exorbitante, e aí é muita gente querendo alugar e poucos imóveis disponíveis. Então você precisa ficar dando lance, 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 e chega uma hora que não tem o que fazer. Então, no nosso caso, esse foi o único apartamento que nos aceitou. A gente não tinha poder de escolha. A gente precisava se mudar. E esse foi o único que aceitou. Né? O relógio estava correndo. A gente tinha data para sair do imóvel anterior, porque era um imóvel universitário, a gente não tinha mais idade para ficar lá. Tudo isso já tem aqui no canal. Então, custo-benefício em relação ao quê? A ficar na rua? Ótimo, aqui tá maravilhoso, sabe? E muitas vezes a gente se vê nessa posição de não tem escolha. A gente vai trabalhar com o que tem. Às vezes é em questão de emprego. Você precisa sair do emprego atual, seja porque o seu contrato vai acabar e não vão renovar, seja porque, sei lá, por algum motivo você precisa de um salário maior e onde você tá não vão, né, te suprir essa necessidade por algum motivo, e aí você aplica para várias vagas que você quer muito e todas te rejeitam, e aí você começa a aplicar para outras vagas que, ok, até que chega um momento que você tá desesperado e um lugar te aceita. É um lugar que você idealizou, que você seria extremamente feliz? Às vezes não. E aí você aceita, porque é a opção que tem. E dentro disso, depois que você tá ali naquele momento, que você consegue respirar um pouco mais, aí você consegue trabalhar com mais opções. Então, eu sinto que a vida adulta, às vezes, também é muito isso, sabe? A gente sente que vai crescer, vai trabalhar, vai ter independência, vai conquistar as coisas. E sim, tem muito desse lado. Eu sou muito grata, eu sou muito pé no chão em relação a isso. Eu realizei muitas coisas que, inclusive na minha vida, quando eu era adolescente, assim, eu nunca imaginaria que fosse ser possível, mas ao mesmo tempo a vida não é um mar de rosas, né? A vida tem essas caixinhas de surpresas, esses altos e baixos, e que muitas vezes eu sinto também que a gente não expõe muito na internet. Seja porque a gente quer passar alegria para quem tá do outro lado, entretenimento, ou seja porque a gente só não quer lidar também com as frustrações, a gente quer lidar de forma mais interna. Então, às vezes acaba não falando, mas eu acho importante. Porque eu, por exemplo, eu crio conteúdo para internet. Então eu conheço um pouco dos dois lados. Mas mesmo assim, às vezes eu paro e fico me comparando com outras pessoas. E eu penso, caramba, a vida daquela pessoa é tão boa. Será que ela não passa por nenhum desses aspectos psicológicos que eu tô passando? E aí eu lembro que eu também crio conteúdo e que eu também não falo sobre essas coisas muitas vezes. Então, sim, todo mundo passa por alguma coisa, mas não sei, hoje eu fiquei com vontade de sentar aqui e bater um papo sobre isso, até entender também como que é aí do outro lado com você. E eu quero trazer mais essas conversas aqui pro canal, porque eu sinto que falta, sabe? E outra coisa também que veio na minha mente foi um outro comentário de uma outra seguidora falando que para eu não voltar a morar no Brasil, porque o Brasil tá muito ruim e que aqui é muito maravilhoso e que, sabe, os europeus são muito educados, muito limpos, que não tem sujeira na rua. E eu fiquei pensando, não é bem assim. Eu também sinto que as pessoas moldam, idealizam uma vida fora do Brasil, uma Europa, uma Holanda, que na verdade não existe. Porque sim, aqui talvez a gente não tenha os mesmos problemas que tem no Brasil ou em qualquer outro país, mas a gente também tem problemas. E não, o holandês, o europeu, enfim, não é 100% educado, não é 100% limpo, a cidade não é 100% limpa. Se você der uma volta no centro de Amsterdã, nas áreas que eu sempre mostro,
Tem sujeira na rua, sim. Muito também porque é uma área extremamente turística, mas não só por isso. Quem acompanha nos stories, principalmente, sabe dos perrengues que eu passo na loja por conta de holandeses que são extremamente grosseiros comigo. Eu já tive muito problema com holandês. E claro, assim como qualquer país, gente, vai ter gente educada e vai ter gente que não. Vai ter gente que vai te tratar bem e vai ter gente que não. Isso aqui, isso no Brasil, sabe? Vai ter gente amorosa, vai ter gente que vai te dar um bom dia e vai ter gente que vai virar a cara pra você. Então, assim, não dá pra achar que é tudo mil maravilhas porque você saiu do seu país e foi pra um outro que é considerado um país de primeiro mundo, que é considerado um país melhor. Aqui tem muitas coisas incríveis e muitas coisas que eu acho melhor do que no Brasil. Assim como no Brasil tem muitas coisas incríveis e coisas que eu acho, sim, melhor do que aqui. Gente, o sistema de banco do Brasil, 1000 vezes melhor. Tem um vídeo aqui no canal, inclusive, falando sobre banco, enfim, que o Marcelo gravou, tá bem legal. Eu vou linkar aqui embaixo ou no final do vídeo pra você conferir. Então, assim, muita coisa que, sabe, é diferente, é bem diferente. Claro que aqui eu, Gabriela, tenho um poder de compra maior do que o que eu tinha no Brasil. Só que no Brasil, eu e o Marcelo, na nossa vida adulta, a gente não ganhava mal. A gente não tinha uma vida ruim no Brasil. A gente não passava na nossa vida adulta, depois que nós fomos morar juntos, a gente não passava nenhuma necessidade no Brasil. A gente tinha uma vida muito boa em São Paulo, muito boa mesmo. Eu ganhava bem, o Marcelo ganhava bem, a gente ia em bons restaurantes, a gente morava relativamente bem também. Não era luxo. Ao mesmo tempo, a gente não conseguia ficar viajando. Por exemplo, eu viajei para fora do Brasil, quando eu morava no Brasil, uma vez, em 2015. E foi sofrido para conseguir. Quando a gente ainda morava em São Paulo, a gente estava organizando uma viagem para a Alemanha, para casa do meu cunhado. E aí veio a pandemia e não deu certo. Mas também, assim, seria a minha segunda viagem internacional da vida. E mesmo dentro do Brasil, eu não conheci muita coisa. Então, sim, a gente tinha uma vida muito confortável, porém, algumas coisas que eram importantes pra gente, como viajar, ficavam de segundo plano. Aqui, a gente vive bem também, eu sinto que a gente vive confortavelmente. Não é o padrão de vida que a gente idealizou, sendo muito sincera, mas a gente vive bem e a gente também consegue viajar, né? Vocês acompanham aqui. A gente consegue fazer até que bastante coisa. Comparado a outras pessoas, não. E aí tem mais um ponto, que voltando, né, à parte da comparação. Também já recebi mensagem falando, nossa, eu acabei de me mudar aqui pra Holanda e eu achei que a minha vida ia ser diferente, eu tô passando muito perrengue. Eu vi as pessoas viajando muito, sendo super felizes aí, e aí eu vim pra cá com essa ideologia. E aí eu até respondi algumas dessas seguidoras. Primeiro que a comparação, gente, ela só traz desgosto. Vamos ser bem sinceros. Cada pessoa tem uma vida diferente, sabe? Mesmo aqui dentro de casa, eu tenho uma vivência e o Marcelo tem outra. Eu tenho um salário, o Marcelo tem outro. Sabe? São áreas diferentes de trabalho, são coisas diferentes, são vivências diferentes mesmo. E isso é natural. E outro ponto muito importante, tem alguns artigos que comprovam que quando você se muda para um outro país, até você se estabelecer na sua vida, financeiramente, ter o conforto, leva 5 anos. Então você não vai chegar num novo país, a não ser que você já seja rico, ou que, por exemplo, um casal, se eu e o Marcelo trabalhássemos na área de TI, se eu trabalhasse com TI também, provavelmente a nossa renda seria muito maior e o nosso conforto também muito maior. Então, assim, né, tem isso. A não ser que você trabalhe em áreas que realmente pagam muito bem, ou que você já tenha muita grana, os primeiros 1, 2 anos é perrengue. Você não vai estar ganhando tão bem. Você vai ter que pagar muito dinheiro em aluguel, porque aluguel é caro. Você não vai ter tanta grana sobrando
para fazer viagens. Então vai ser um período mais enxuto. E sim, você vai conseguir aproveitar, porque tem coisas de graça. A Holanda, por mais que seja um país pequeno, tem muitas cidades muito legais. E não é caro viajar de uma cidade para outra. Tem o cartão do trem, por exemplo, tem um programa que você paga mensal. E final de semana você pode usar o trem de graça. Então você consegue viajar, sabe, dentro da Holanda mesmo. Eu e o Marcelo, a gente fez muito disso. O próprio cartão do museu, você paga anual, acho que é 60 euros o ano, e você pode ir em inúmeros museus. Aqui na Holanda tem mais de 400. Então, assim, tem coisas que você pode fazer com baixo custo. Tem restaurantes que não são tão caros. Mas, assim, ter uma vida de luxo, viajar para 50 mil países... dificilmente você vai fazer isso nos primeiros anos. Então é muito entender, se você for se comparar, entender qual é a vida da outra pessoa. Sabe? Há quanto tempo essa pessoa tá aqui? No que ela trabalha? Ela tá legal? Né? Ela tem a documentação? Ela já fala holandês? Porque isso também interfere um pouco na questão profissional. Cara, quem trabalha em TI ganha muita grana. Assim, né? Comparado a outros trabalhos. Quem tem filho tem outra realidade, né? É um gasto a mais, é um trabalho a mais que você tem ali no seu dia a dia, da sua casa. Então, é uma série de coisas que, quando a gente se compara com o outro, muitas vezes a gente não pensa, a gente não coloca essas variáveis. E isso nos frustra. De verdade, isso frustra muito. E eu sei porque eu recebo muitos relatos de seguidoras falando sobre isso. E por isso também que eu queria bater esse papo com vocês. Inclusive, falando agora em viagens, né, que eu relatei pra vocês que em 2015 eu fiz uma viagem internacional. Antes disso eu tentei fazer outras. Eu até anotei alguns temas de vídeo que eu quero gravar. E eu quero saber aqui nos comentários se você quer esses vídeos, que é de bate-papo mesmo, de viagens que eu idealizei, eu corri atrás e deu tudo errado. Da própria viagem do Canadá, que... Gente, a viagem do Canadá foi uma coisa muito doida, assim, Era pra ter acontecido em uma data e deu errado, deu muito errado. E eu fui depois, eu consegui depois. Mas na hora que deu errado eu não entendi. Mas foi pra um motivo que... Hoje eu sei que se eu tivesse ido, teria sido a pior viagem da minha vida. Mas eu não quero abordar isso agora. Eu tô de TPM também, então... É algo que mexe muito comigo. Mas eu posso contar em outro vídeo. Também comenta aqui embaixo se esses vídeos de bate-papo, assim, é algo que você gosta, que você quer que eu grave mais. E é basicamente isso, gente. É mais como eu falei, um bate-papo, né? Eu não tô fazendo nada em casa. Tá bem difícil a situação aqui. Eu não posso sair, eu não posso gravar fora, eu tô com 1000 ideias, mas não dá. E aí eu queria muito conversar com vocês, porque eu basicamente tô conversando com o Marcelo, né? Eu também converso com outros amigos, mas assim, é diferente, sabe? Às vezes eu quero só expor as minhas ideias, expor os meus pensamentos, e isso pode ajudar alguém aí do outro lado de alguma forma. E, cara, não se comparem. De verdade, isso traz muita frustração. Muita frustração. Mas é isso, comenta aqui como tá a sua vida, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Se você quiser, posso fazer mais vídeos de bate-papo, mas no geral aqui eu mostro muito da Holanda, eu mostro muito de viagens, roteiros de viagem, um pouco da minha vida aqui também. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve, compartilha com um amigo que talvez esteja precisando ouvir tudo isso. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.